Henker que vive duas vezes. Capítulo 596. Erebus, 4. Quanto mais eu olho para ele, mais este lugar me lembra o pântano das trevas. Erebus era como o pântano das trevas. Não só emitia um fedor acre que despojava os deuses de sua divindade, como também uma névoa que se erguia do chão ameaçava engolir sua alma se você não prestasse atenção. Não era a melhor sensação andar no chão pantanoso que tentava sugar também. Você tinha que se mover sem descanso, caso contrário, você afundaria na lama se parasse, mesmo que por pouco tempo. Embora os seres divinos não precisassem se preocupar com isso, suas habilidades divinas não funcionaram muito bem em Erebo e demorou um pouco para que seu poder sagrado se recuperasse. A maioria dos seres que escaparam para este lugar cansaram-se rapidamente. Quanto mais o tempo passava, mais fraco o Erebus tornava aqueles que estavam dentro dele. Dizem que Erebo é o túmulo dos deuses. Realmente é. Já era difícil para Yon-Wu, que ainda era mortal, então ele não imaginava o quão cansativo era para os seres divinos. Quanto mais forte você fosse, maior seria o preço que Erebus cobrava de você. Plode, Plode. Atena e Ares pareciam exaustos no momento em que entraram no Erebo. O confiante Hércules também ficou quieto depois de algum tempo. Todos apenas caminharam silenciosamente para frente. Ares e Hércules tentaram procurar Hermes e os outros, embora fosse impossível descobrir qualquer direção neste lugar. Felizmente, eles tinham um artefato que Hermes lhes deu antes de deixarem Erebus que os ajudou a encontrar o caminho. A agulha da bússola na mão de Atena começou a girar. Isso significava que um dos deuses do Olimpo estava por perto. Atena rapidamente liberou seu poder sagrado no momento em que risadas soaram de algum lugar além. Foi um grito agudo de mulher que parecia quase louco. Ah! Ha 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 ha! Isso é, Atena estava prestes a identificar a voz quando Cronos de repente se transformou em sua forma humana e gritou com uma voz frenética. Clique, clique. Hestia, Hestia, onde você está? Cronos chamou desesperadamente o nome de sua filha mais velha. Embora ele não sentisse mais o mesmo, ele já detestou Hades, Poseidon e os outros, ressentindo-se deles por tê-lo abandonado. No entanto, houve uma criança pela qual ele nunca se ressentiu e sempre desejou. Seu primeiro filho. Ela foi a primeira filha fofa e adorável que ele e Rhea tiveram. A filha que sempre foi uma irmã confiável. Ele sentia tanto a falta dela que esperava vê-la em seus sonhos, mas ela nunca apareceu neles. E agora ela estava por perto. Ele podia sentir seu coração batendo mais rápido e seu sangue bombeando por todo o corpo, embora ele não tivesse mais essas funções corporais. Ele sentiu sua respiração ficar curta e, quando finalmente sentiu alguma coisa, correu em direção a ela sem qualquer hesitação. Pai, ele foi tão rápido que Yon-Wu teve que usar suas Skywings para alcançá-lo. Atena e os outros o seguiram rapidamente. No entanto, quando os alcançaram, viram o ansioso Cronos sendo arremessado por alguma coisa. Hestia, sou eu, Cronos, seu pai está aqui. Vá embora, eu disse, vá embora. Você não pode me ver, seu pai. Um enorme monstro que vomitava chamas quentes estava lá. Tia Hestia. Mas a transição dela foi lenta. Como ela pôde ter mudado tanto? Impossível. Quando Ares e Atena viram seus piores medos se tornarem realidade, eles empalideceram. A transição foi um fenômeno também chamado de mudança do espírito, e foi a primeira ocorrência estranha que os grandes deuses do Olimpo experimentaram após fugirem para Erebo. A atmosfera de Erebus drenou lentamente o poder sagrado dos deuses e danificou sua divindade. Normalmente, isso não prejudicava a maioria dos grandes seres divinos e poderia ser resolvido assim que deixassem Erebus. Contudo, os grandes seres divinos caíram em desespero quando a sua santidade ficou manchada e os seus espíritos começaram a mudar. Suas almas sofreram mutações lentamente e eles corriam o risco de se tornarem monstros danificados. Mas isso não seria o fim. Eles logo sucumbiriam à doença ou suas lendas desapareciam como se tivessem sido atingidos pela maldição de Gaia. Tudo isso foi fatal. Yon-Wu não ficou muito surpreso, pois esperava que isso acontecesse depois de ouvir sobre os riscos, mas foi diferente ver a forma mutante de Hestia. Cheguei tarde demais? Ele entendeu porque os grandes seres divinos consideraram desistir de sua divindade depois de verem os estranhos fenômenos. Seria menos perigoso se eles não tivessem transcendência. Hermes provavelmente estava passando por algo semelhante. Hestia. Foi uma grande preocupação que Hestia, cuja mutação tinha sido relativamente lenta, estivesse em uma condição tão terrível. Sua aparência como um ser divino havia desaparecido. Se seus poderes divinos não aparecessem ocasionalmente, teria sido impossível reconhecê-la. Cronos tentou ansiosamente se aproximar dela, querendo ajudar, mas Hestia apenas abriu a boca com uma expressão irritada, pensando que ele estava tentando irritá-la. Rumo, bum, um fogo intenso que parecia mais quente que a fornalha do purgatório de Yon-Wu derramou-se no chão. Bum. Claro, isso não poderia machucar Cronos, e ele apenas olhou para ela com pena enquanto estendia a mão para criar uma barreira de múltiplas camadas que bloqueava as chamas. Atena. Sim, senhor. Atena se virou para olhar para Yon-Wu, usando um discurso formal com o qual ainda não estava acostumada. Ela também não sabia o que fazer com Hestia. Existe uma maneira de curar ou interromper o processo de transição? Ainda não. Hermes adoeceu quando tentou encontrar uma solução. Então não há outro método senão incapacitá-la agora. Yon-Wu estalou a língua e ativou seus poderes.
Despertar do corpo do dragão no sexto passo. Liberando todos os poderes. Asas do céu. Ele se transformou em um dragão e voou para Hestia. Atena tentou impedi-lo, mas já era tarde demais. Ares e Hércules, que não conseguiram atacar, olharam para Ion-Woo com olhos surpresos. Ion-Woo mergulhou do céu para que Cronos não pudesse detê-lo. Hestia o descobriu e olhou para cima, cuspindo um bafo quente de fogo. Mas isso só deixou Ion-Woo coberto de fuligem sem machucá-lo. Enquanto ela se concentrava em atacá-lo, o vazio se abriu ao seu redor e correntes voaram, prendendo seus braços e pernas. Colidir. Hestia ficou presa nas correntes antes que pudesse resistir. Seu braço direito explodiu e pedaços de carne voaram no ar. Você, Cronos gritou furiosamente, mas Ion-Woo permaneceu calmo. Pai, não é hora de ficar cego pelo amor. Ao contrário de Cronos, Ion-Woo não sentia nenhuma afeição por Hestia. Ele não era como o afetuoso Jeong-Woo e achava difícil se relacionar com estranhos ou se colocar no lugar deles. Além disso, Hestia fazia parte do grupo que tentou matá-lo. Poseidon provavelmente a forçou a fazer isso, mas isso não significava que Ion-Woo estava pronto para perdoá-la. Ela tentou destruí-lo e provavelmente pensava nisso como pouco mais do que se livrar de um inseto barulhento. Ion-Woo não planejava ouvir o que quer que Cronos dissesse. No entanto, se ele eliminasse Hestia a sangue frio, Cronos ficaria chateado. Além disso, Ion-Woo estava em Erebus no papel de salvador do Olimpo e não tinha planos de machucar Hestia mais do que o necessário. Mas não é fácil mantê-la sob controle. Hestia se debateu e as correntes caíram no chão. Não havia como parar a transição? Peço desculpas. Eu não sei. Bu imediatamente respondeu negativamente quando Ion-Woo perguntou. Ion-Woo pensou que poderia estar relacionado ao caos ou desordem. Mas não foi o caso. Ele também perguntou a Rebeca, que era o apóstolo de Cernunnos, um deus habilidoso em vários campos. Cernunnos olha para você sem palavras. Mas, como sempre, Cernunnos apenas o observou sem emitir opinião. Seria útil se Bran estivesse aqui. No entanto, sua ligação com Bran já era fraca há algum tempo. Ele não sabia o que Bran estava fazendo, mas não seria fácil alcançá-lo daqui. Provavelmente é melhor removê-la da atmosfera de Erebus primeiro. Sem solução, ele decidiu colocar Hestia bem no fundo de sua sombra. Um método para interromper facilmente a transição de repente passou por sua mente. Mas então as coisas vão piorar. Ion-Woo fingiu não ver Cronos, que estava olhando para ele como se soubesse o que Ion-Woo estava pensando. Mas seria fácil assumir o controle do Olimpo se ela fosse minha familiar. Ion-Woo balançou a cabeça. A residência dos grandes seres divinos do Olimpo não ficava muito longe de onde descobriram Hestia. Era um templo parecido com os do Tártaro. No entanto, vendo o estado de ruínas dos edifícios, ficou claro como os deuses estavam se saindo. Atena, Ares, vocês realmente voltaram. E Hércules também. Só então, Apolo, o deus do sol, que protegia o templo, correu com os olhos arregalados. O cabelo ruivo brilhante que Ion-Woo tinha visto antes de deixar o Tártaro estava sujo, e os olhos brilhantes de Apolo estavam cheios de exaustão. Mesmo assim, ele parecia feliz pelo retorno de seus irmãos. Desde que você voltou, isso significa. Sim, está tudo acabado, Apolo. Tudo o que precisamos fazer é retornar ao Olimpo. Finalmente, essas coisas amaldiçoadas. Apolo sorriu, parecendo emocionado. O fim do que parecia ser uma escuridão infinita havia chegado. O que aconteceu? Você os derrotou? Apolo tinha alguns outros domínios divinos além do sol. Arte, música, poesia e profecia. Ele não conseguia ver cronogramas e eventos específicos como as 3 nornas do 16º andar, mas conseguia ter uma noção geral das coisas. O Olimpo confiou nas profecias de Apolo. Mas eles não foram capazes de ver a rebelião dos titãs e gigantes ou sua derrota. Era difícil dizer se os olhos da profecia haviam se fechado ou se havia alguma interferência sobrenatural. Apolo ficou surpreso por não ter previsto que nada disso aconteceria. É tudo graças ao tio. Quando Atena se virou para Ion-Woo enquanto falava, os olhos de Apolo se arregalaram. O mortal que ele salvou no passado parecia totalmente diferente. Era verdade que ele estava um tanto interessado em Ion-Woo já que Hermes e Atena haviam se apaixonado tanto por ele. Mas ele não sabia que Ion-Woo cresceria tanto. Havia muitas coisas que ele queria perguntar. Mas uma coisa se destacou claramente. Tio, o que você é? Explicarei mais tarde. Onde está Hermes? Ele está lá dentro, mas precisa ser estabilizado, então é melhor que ninguém. Ei, Apolo balançou a cabeça, mas Ion-Woo imediatamente começou a caminhar em direção à aura de Hermes. Franzindo a testa, Apolo tentou impedir Ion-Woo. Como ele ousa cortar um deus? Mesmo que Atena tenha dito que a derrota dos titãs e gigantes foi graças a Ion-Woo, Apolo presumiu que Ion-Woo havia feito apenas uma pequena contribuição. Em sua mente, era impossível para os mortais ajudar e apoiar os transcendentes. Seu tolo arrogante. No entanto, Ion-Woo o ignorou e caminhou em direção ao quarto de Hermes. Apolo gritou e ativou seu poder sagrado levantando a mão. Mas Hércules e Ares de repente se colocaram entre ele e Ion-Woo. Se você sabe o que é melhor para você, vai abaixar a mão, Apolo. Você não quer morrer, quer? Eu sei que você está preocupado com Hermes, mas não vou permitir que você coloque em perigo.
Auras poderosas giravam em torno deles enquanto sopravam a aura de Apolo. Você, quando os dois deuses da guerra, conhecidos por sua violência e intensidade, ficaram do lado de Ion-Wu, Apolo congelou. Ele se virou para Athena interrogativamente, mas ela também balançava a cabeça rigidamente. Eu não posso permitir que você continue com isso. Pare com isso agora. Até. Você, Apolo estava confuso. Athena, Ares e Hércules estavam do lado de um humano? Os deuses que foram considerados os próximos deuses supremos do Olimpo? O que aconteceu no Tártaro? Enquanto o impasse acontecia, alguém saiu depois de ouvir a comoção. Qual é o significado desta confusão? Era um homem com cabelo azul bagunçado, segurando um tridente. Poseidon. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.